Bom dia. Nessas duas videoaulas, vamos a conversar sobre a construção de gráficos. Obviamente, a construção de gráficos, ele já vem como uma aplicação da derivada, né? Veja que nós aprendemos já muita coisa usando a derivada, né? Nós já sabemos calcular os intervalos de crescimento de uma função, calcular os valores extremos, né? Ou seja, os máximos e mínimos de uma função, encontrar os valores os intervalos de concavidade de uma função, encontrar os pontos de inflexão, certo? Então, todas essas ferramentas que nós aprendemos até agora, né, vão ser muito úteis para a construção dos gráficos de funções. Tudo bem? Então, vamos a conversar. Então. Veja, então, né? Vamos a lembrar, primeiramente, né, a que nós chamamos gráfico de uma função. Apesar que já foi definido antes, né, vamos a lembrar novamente. Certo? Nós temos aqui uma função y, né, f de x, onde x pertence a um domínio, vamos chamar de x maiúsculo, né? Decimos, então, que o gráfico de uma função é o conjunto, que vamos anotar com gama f, né, aqui, o gf, de todos os pontos do plano cartesiano do tipo x, vírgula, f de x, certo? Onde x pertence a x. Matematicamente, o que significa isso, né? Aqui tem o conjunto gama de f, ou g de f, né, igual ao conjunto de todos os pares ordenados da forma xy, né? Onde x pertence ao domínio x e y é a imagem, né? A imagem da função f. Certo? Então, esse conjunto de pares ordenados chamamos gráfico de uma função. Certo? Obviamente, como falei, para construir gráficos precisa de conhecimentos preliminares, né? Muitos deles nós já sabemos. Então, nós vamos estabelecer mais ou menos um esquema ou um roteiro predeterminado que nos vai ajudar a construção de gráficos. Obviamente, eu recomendo na construção dos primeiros gráficos que vamos a fazer, seguir o roteiro. Aí depois, quando você já é posse desse esquema, né? Aí vocês já podem alterar a ordem, né? Ou alguma coisa. Né? Primeira coisa, quando vão a construir o gráfico de uma função, é observar o domínio de uma função. Tá certo? Para quais valores a função está definida, se é para toda a reta numérica ou apenas uma parte da reta numérica, né? Então, por exemplo, se o domínio, no nosso caso, por exemplo, dessa função aqui, ela vai consistir, por exemplo, de um número de intervalos. Essa função aqui é fácil observar que ela não está definida quando x é igual a menos 1, certo? Porque aqui seria 0, né? Portanto, o determinado seria 0. Também não pode ser 2, porque aqui se anularia, né? Nem também pode ser 5, certo? Então, nós excluímos esses pontos, né? Certo? Aqui menos 1, aqui anula 2, e aqui o 5, né? Então, veja aqui. O que significa isso? Significa que o gráfico vai estar nessas faixas, né? De menos infinito até menos 1, aberto. De menos 1 até 2, também aberto. De 2 até 5, também aberto, né? E 5. Só que aqui você tem que observar o que? Como nós temos raiz quadrada aqui no denominador, então essa expressão que está dentro da raiz tem que ser estritamente positiva, né? E observamos que ela é estritamente positiva só nesses intervalos, de menos 1 até 2 e de 5 até mais infinito. Então, só nessas caixas, vamos dizer aqui, né, nesses intervalos, né? Vamos a poder desenhar o gráfico. Certo? Porque nesses intervalos, a função tem sentido, né? E os outros intervalos de menos infinito até menos 1 e de 2 até 5 não tem sentido a função. Ok? Tá. Então, esse foi um exemplo. Uma segunda observação que temos que fazer é encontrar os zeros ou as raízes da função, né? O que significa isso? Significa para que pontos a função se anula, certo? Isso aí, geometricamente, o que significa? Significa que nos pontos onde a função se anula, o gráfico da função vai passar por esses pontos. Ou seja, o gráfico vai cortar o eixo das abscissas. Vai cortar ou vai ter um contato com ele. Tá certo? Depende do tipo de função. Por exemplo, a função x ao quadrado, ele não corta o gráfico, ele encosta. Certo? Ele toca o gráfico, aí depois vai para cima novamente, né? Então, os zeros de uma função são muito importantes porque eles vão permitir quando o gráfico de uma função vai cortar o eixo das abscissas ou vai encostar em qualquer uma delas.
certo? Se houver raízes ou zeros da função. Okay? Com relação à terceira observação, né? Vamos introduzir agora a definição de assíntota, né? Retas assíntotas, que é muito também importante para a construção de gráficos, né? Então, vejamos aqui a definição. Uma reta se chama assíntota, obviamente de uma curva, né? Se a distância entre a curva e a reta, veja aqui tem a curva, vamos marcar aqui para vocês. A curva está aqui, né? Veja aqui. E aqui supostamente é a assíntota. Então, por que essa reta com tirada aqui se chama assíntota, né? Então, se a distância entre a curva e a reta tende a zero, quando ao menos uma das coordenadas do ponto da curva tende a infinito. Ou seja, significa você pegar um ponto aqui, por exemplo, esse ponto aqui, ou a coordenada x tende para infinito, ou a coordenada y tende para infinito. Qualquer uma delas. Ok? Ao menos uma delas. Pode ser que venha as duas. A partir da definição, podemos ter três tipos de retas assíntotas. Okay? Qual a primeira, né? A reta x igual a, por exemplo, né? Chama-se assíntota vertical do gráfico da função, se temos ao menos uma das condições. Veja aqui. Quando aqui tem a função, aqui eu coloquei módulo, né? Porque pode ser mais ou menos infinito, quando vai calcular. Mas módulo dá mais infinito. Veja que aqui tem o módulo de f de x e x tende para a, por exemplo. X tende a para a direita. Então, o limite vai para mais infinito. Obviamente, se você não tem aqui módulo, aqui pode ser mais ou menos infinito. Certo? A mesma coisa se você calcula um limite quando x tende a pela esquerda. Aqui também é por módulo, aqui vai dar mais infinito. Então decimos o que, né? A reta x igual a é a assíntota vertical. Em primeiro lugar, o A ele não pertence ao domínio. Então, o que temos que verificar é o comportamento da função nas vizinhanças laterais do ponto A. Aqui você calcula o limite lateral à direita, no ponto A da função, né? E aqui também calcula o limite lateral à esquerda da função. E ambas vão para infinito. Aí você tem que observar se vai para mais ou menos infinito. Certo? Vai depender de cada exemplo considerado. E a reta y igual a b chama-se assíntota horizontal do gráfico da função, né? Se temos ao menos uma das duas condições, veja aqui. Quando você vai calcular o limite da função f de x, ou quando x tende para mais ou menos infinito, o valor a limite tende para um valor, b. Então, decimos que a reta y igual a b se chama assíntota horizontal. Aqui, por exemplo, temos aqui se chama assíntota oblíqua, né? Para diferenciar das outras assíntotas, tanto vertical como horizontal. Vamos chamar a reta y igual a kx mais b, assíntota oblíqua do gráfico da função. Tá certo? E agora, veja que nessa reta aqui nós temos que calcular aqui igual a k e aqui igual a b. O b, obviamente, é o mesmo do caso anterior. Certo? Precisamos calcular o k. Como que calculamos o k, né? Primeiramente, para calcular o k e o b, o que observamos, né? Pela definição do assíntota, né? Vemos aqui, quando vamos calcular a distância entre a função ou a curva, né? E a reta que está aqui, essa distância tende para zero. Tá certo? Tende para zero quando x tende para mais infinito, por exemplo, né? Aqui você calcula para valores positivos de x, e aqui o mesmo limite, só que quando x tende para menos infinito. Tá certo? Então, como a distância tende para zero, né? Então, daqui, usando as propriedades do limite, né? Vamos calcular aqui igual a k e aqui igual a b. Okay? Primeiro calculamos o k. Então, aqui o k vai ser igual a quê? O limite, quando x tende para mais ou menos infinito, de f de x sobre x. E o b é igual ao limite de f de x menos k de x. Obviamente, aqui você já calculou o valor de k. Certo? Aqui substitui e encontra o b. Obviamente, aqui pode acontecer que podemos ter que nós temos duas retas oblíquas. Porque primeiro você analisar para o x positivo, né? Quando x é para mais infinito, e também quando x tende para menos infinito. Então, pode acontecer que nós tenhamos duas retas oblíquas, né? Dependendo do exemplo considerado. Aqui, por exemplo, nós temos aqui no primeiro gráfico, nós temos aqui um exemplo, aqui, esse aqui seria uma assíntota vertical. Esse aqui, vou marcar esse aqui está empontilhado, certo? Assíntota vertical. E o eixo das abscissas aqui é a assíntota horizontal, no segundo gráfico aqui.
certo? E aqui no segundo exemplo aqui, observamos que, apesar que em alguns pontos a reta assíntota corta, né? Mas geralmente quando x tende para infinito, não corta aqui, acompanha, tá certo? Aqui um exemplo de reta assíntota oblíqua e aqui para baixo também. Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Por enquanto? Veja que vamos a ir na lousa virtual para calcular algumas assíntotas, algumas funções. É porque foi muita informação muito rápido. Então, veja aqui, eu vou descompartilhar aqui o PDF e vou compartilhar a lousa virtual. Tá bom? Só um minuto. Vejam aqui, na lousa virtual, nós vamos a calcular as assíntotas das seguintes curvas. Obviamente, essas curvas estão definidas por essas seguintes funções, né, certo? Então, vamos a... Primeiro, né? Vamos lá, vamos a resolver, encontrar as retas assíntotas do primeiro exemplo, tá certo? No primeiro exemplo, temos a função f de x igual a 1 sobre x menos 3 ao quadrado, né? Uma rápida inspeção na função é... Vou escrever aqui novamente aqui para destacar, tá vendo? F de x igual a 1 sobre x menos 3 ao quadrado, certo? Uma rápida observação aqui na inspeção nessa função, observamos que o x não pode ser 3, concorda? Se x é igual a 3, não tem sentido aqui o denominador é 0, né? Então, o x igual a 3 vai ser uma assíntota vertical, tá certo? Por que com x é igual a 3 assíntota vertical? Porque quando x é igual a 3, aqui você tem no denominador 0. E aqui tem 1 sobre alguma coisa que tende para 0. Portanto, o limite vai dar infinito. Então, agora nós queremos, já podemos dizer aqui, x igual a 3 é assíntota vertical. Assíntota vertical. Será que tem mais outra assíntota? Veja aqui. Se você analisa o que acontece com essa função quando x tende para mais infinito, por exemplo. Para mais infinito. Se x tende para mais infinito, o que acontece com o denominador? O denominador também tende para mais infinito ao quadrado, ou seja, mais infinito. Portanto, a função tende para 0. Ok? Então, vejamos que quando x tende para mais infinito, o y tende para 0. Função, certo? E também, né? Se x tende para menos infinito, o que acontece? O que está dentro do parêntese no denominador tende para menos infinito. No tanto, ele está elevado ao quadrado, portanto, tende para mais infinito. E isso significa o quê? Que o y tende para 0. Portanto, y igual a 0 é assíntota horizontal. Assíntota horizontal. Vamos explicar. Ou seja, né? Se a gente quer representar aqui no plano cartesiano, aqui. Vamos escrever aqui. X, y. Vamos ter duas assíntotas, né? A assíntota vertical vai ser igual a x igual a 3. Vamos a ver. 1, 2, 3. Por exemplo, isso aqui 3, né? Então, aqui vamos a fazer uma linha pontilhada. Estamos excluindo esse ponto que está aqui. E, obviamente, o eixo das abscissas, que está aqui, né? O y igual a 0, também é assíntota horizontal. Então, podemos descompartilhar isso aqui, não? Um minutinho. Vamos a fazer um pouquinho para vocês entenderem. Vamos a também desconsiderar assim. Certo? Esse aqui vai ser a assíntota horizontal. Então, o gráfico. E como seria o gráfico? A gente ainda não entra no detalhe, só para ter uma ideia, né? Então, primeira coisa que temos que analisar, qual é o comportamento da função na vizinhança de 3. Veja que a função não está definida no ponto 3. Mas vamos ver como se comporta a função quando x tende a 3 para a direita. Bom, vamos ver a função aqui. O que acontece quando x tende a 3 para a direita? Se x tende a 3 para a direita, obviamente, tende a 3 com valores maiores que 3. Imaginem, por exemplo, 3,001.
né? 3,0002, alguma coisa assim. Então, quando vamos fazer a diferença aqui no parênteses, nesse parênteses que está aqui, que está no denominador, aqui vai dar um zero positivo, vamos chamar um zero positivo, né? Elevado ao quadrado continua a zero positivo. Então, veja aqui, nós temos aqui 1 sobre alguma coisa que tende a zero. Portanto, o limite vai dar mais infinito. O que significa isso? Significa que, então, que quando x tende para 3, para a direita, a função tende para mais infinito. Então, o gráfico vem por aqui, mais ou menos. Isso aqui é um rascunho mesmo, um entendimento, né? Logo vamos a fazer mais detalhes. Okay? Agora vamos analisar o que acontece com a função quando x tende a 3 pela esquerda. Vamos observar aqui a função. Quando tende a 3 pela esquerda, obviamente vai tender com valores menores que 3. Imaginem, por exemplo, quanto? 2,999, 2,9998, por exemplo. Ao fazer a diferença aqui no parêntese que está no denominador, vai dar uma expressão negativa também, né? Vai dar 2,99 menos 3, vai dar um zero negativo, certo? Mas ele está elevado ao quadrado, então vira positivo. Então, veja que temos aqui, no limite. Vai ser 1 sobre alguma coisa que tende a zero, um zero positivo. Esse zero positivo eu estou inventando a expressão só para entendimento, certo? Então, a função vai tender para infinito. Por quê? Porque o denominador tende para zero. Ok? Mas é positivo, vem por aqui, então, o gráfico. Vou continuar aqui, bem assim. Já vimos o comportamento da função na vizinhança de 3, certo? Agora observamos o quê? Quando x tende para mais infinito, observamos aqui, quando x tende para mais infinito, o denominador também tende para mais infinito, certo? E está ao quadrado ainda mais infinito. Portanto, a função tende para zero. Então, quando x tende mais infinito para a direita, vem por aqui, então, vem aqui assim. Certo? Por aqui. Então, ele esperar aqui. Aqui eu não sei se tem máximo ou mínimo, né? Mais ou menos a ideia seria que a função seja assim, mais ou menos. Isso aqui daqui a pouco vamos observar, né? Ou seja, a função vai ser côncava para cima, mais ou menos, né? Tudo certo? Então, veja aqui o que acontece agora no lado esquerdo de 3, aqui nesse intervalo aqui. Aqui é fácil, vamos saber se obviamente a curva ele vai interceptar o eixo das ordenadas, não é? No eixo das ordenadas, o x é igual a zero. Então, você vai colocar zero aqui. Quando x é igual a zero, o que acontece? Tem aqui 1 sobre menos 3 ao quadrado, ou seja, 1/9, né? 1/9 mais ou menos é quanto? 0,1 positivo, né? Então, vai ficar por aqui, mais ou menos. Então, o gráfico vem aqui, ele vai descer, ele vai cortar mais ou menos por aqui. São ideias, né? Esse pontinho que está aqui, que vamos destacar, é o ponto que o x é igual a zero e o y é igual a 1/9. Certo? E aqui eu não analisei mais já pela ideia, né? Vejam por quê? Porque esse eixo que está aqui é assíntota, ou seja, a curva não vai cortar o eixo das abscissas, né? Quando x tende para menos infinito, o que acontece aqui? O denominador tende para menos infinito, mas está elevado ao quadrado, então mais infinito. Portanto, a função tende para zero. Aqui, assim. Mais ou menos essa é a ideia da função, tá certo? Então, nesse caso aqui, essa função tem duas retas assíntota vertical x igual a 3 e assíntota horizontal y igual a 0. Tudo bem? Vamos aqui ao chat ou se tem alguma dúvida com relação a retas assíntota dessa curva. Tudo certo. Tudo bem? Então vamos para o próximo exemplo. No segundo exemplo, vamos, é igual a x ao cubo sobre x ao quadrado mais 5. O segundo exemplo considerado é a função f de x igual a x ao cubo sobre x ao quadrado mais 5. Um minutinho aqui, vamos a escrever. Isso que eu aprendi aqui quando estava na faculdade preparatória. Esse sinal igual que está aqui, ele tem que estar alinhado com a barra de divisão da função racional ou de alguma expressão que envolva divisão. Tem que estar alinhado. Conforme você aparece nos livros, né? Geralmente na escola a gente escreve tudo desalinhado. Então, quando está assim, fica claro quem está acima e quem está embaixo. Okay? Tá. Então, essa aqui é a nossa função, né? Então, nós queremos encontrar as retas assíntotas, a curva definida por essa função. Observando novamente,
essa função racional, por que função racional? Porque é a razão de dois polinômios, né? O numerador é um polinômio de grau 3 e o denominador um polinômio de grau 2. Então, nós se lembramos, o domínio de uma função racional é todo R, exceto os pontos onde o denominador se anula. Mas o denominador, ele não se anula em nenhum ponto. Se vocês podem observar, né? X ao quadrado, ele é sempre positivo. Ou zero. Quando que é zero? Só se x é igual a zero. Se x é igual a zero, aqui tem 5. Então, ele nunca se vai anular. Portanto, aqui nós temos aqui que o x pertence a toda a reta numérica. Então, essa função pode ser construída para todos os x que pertencem à reta numérica. Não tem nenhuma restrição. Portanto, como não tem nenhuma restrição, então não existe assíntota vertical. Ok? Tá. Agora vamos ver se tem assíntota horizontal. Assíntota horizontal. A curva tem assíntota horizontal se vocês calculam o limite, ou quando o x tende primeiro para mais infinito ou para menos infinito. Vocês podem calcular por separado, mas aqui vamos calcular por forma. Aqui tem a função. A função é igual a x ao cubo sobre x ao quadrado mais 5. Vejam aqui. Então, essa aqui é a divisão. E tudo isso vai dividir por x. Certo? Essa aqui é a divisão principal. Porque aqui no numerador você tem a função f de x. F de x é o quê? X ao cubo sobre x ao quadrado mais 5 e divide por x, né? Isso aqui... Não, estou errado aqui. Estou fazendo já o K. Deixa eu corrigir aqui. Na verdade, não tem nada a ver isso aqui. Esse aqui é o valor da assíntota oblíqua. Eu me adiantei um pouquinho. Na verdade, o que queremos calcular o limite é o seguinte. Na verdade, quando vamos calcular a assíntota horizontal, é simplesmente o limite da função f de x, quando x tende para mais ou menos infinito, né? Ou seja, o limite quando x tende para mais ou menos infinito da função f de x, que nesse caso seria x ao cubo sobre x ao quadrado mais 5, né? E aqui é fácil ver o quê? Que é fácil ver, né? Que se x tende para mais infinito, então aqui temos mais infinito. E se x tende para menos infinito, aqui tem menos infinito, certo? Portanto, aqui também não existe a assíntota horizontal. Se existisse a assíntota horizontal, esse aqui seria um número. Mas mais e menos infinito não são números, né? Então, já vimos aqui que não existe assíntota horizontal nem assíntota vertical. Agora vamos observar se existe assíntota oblíqua, né? Assíntota oblíqua. Assíntota oblíqua se calcula da seguinte forma: y igual kx mais b, certo? Agora vamos saber como se calcula o k e como se calcula o b. O b já foi calculado aqui, mas vamos saber. O k, né? Como se calcula o k? O k vai ser igual ao quê? Limite do quê? Da função f de x, aqui, né? Seria, vamos colocar aqui, a função f de x, que nesse caso seria x ao cubo sobre x ao quadrado mais 5 sobre x. E aqui vamos fazer primeiro o que acontece quando o x tende para mais infinito. Isso aqui vai ser igual ao quê? O limite, o x tende para mais infinito. Aqui vai ficar x ao cubo. E no denominador vai ficar x ao quadrado mais 5 vezes x. Então aqui vai ficar x ao cubo mais 5x. Certo? Calculando esse limite, esse aqui vai ser igual a 1. Certo? Esse limite nós já sabemos calcular. E também observamos que se queremos calcular esse k, quando o limite dessa função f de x sobre x, quando x tende para menos infinito, o limite também vai dar 1. Ou seja, o k vai ser a mesma coisa quando calcular o limite, quando x tende para menos infinito, de x ao cubo sobre x ao quadrado mais 5, e tudo isso sobre x. Então, simplificando, vamos a ter novamente essa expressão que está aqui. Quando x tende para menos infinito, né? Que aqui vai dar menos 1, na verdade. Aqui temos outro.
Isso, tá certo? Quando é menos infinito, vamos ter isso aqui, né? X ao cubo, também vai dar 1 aqui. O limite vai ser igual a 1. Certo? Porque tem x ao cubo aqui. Cancela, cancela, vai ficar aqui, vai para 0, vai ficar 1. Ok? Tanto faz se ir para mais ou menos infinito. Tá, nós encontramos o K, agora vamos encontrar o B, né? O B vai ser igual ao quê? O limite. Quando x, primeiro vamos encontrar quando x tende para mais infinito. O que nós temos aqui? Aqui nós temos a função f de x, que seria x ao cubo sobre x ao quadrado mais 5 e menos kx, o k é igual a 1, né? Então aqui é x. Vamos calcular aqui. Aqui vai ficar limite quando x tende para mais infinito. Assim. Aqui vai ficar x ao cubo menos x ao cubo menos 5x. Tudo isso sobre x ao quadrado mais 5. Vamos um pouco para a direita. Isso aqui vai ser igual a 0. Por que igual a 0, né? X ao cubo cancela. Cancela isso aqui, vai ficar menos 5x sobre x ao quadrado mais 5. Obviamente isso aqui vai para 0, né? E aqui, obviamente, aqui vai ser a mesma coisa, mais ou menos. Aqui já podemos escrever aqui. O limite vai ser mais ou menos, vai dar a mesma coisa. Tá certo? Portanto, dizemos aqui que a única assíntota aqui, a assíntota oblíqua vai ser igual a x, y igual a x. Certo? Essa é a assíntota oblíqua. Então, quando vamos a fazer o gráfico da função, e aqui você faz y igual a x, seria assim, né? Y igual a x. Essa aqui seria a assíntota oblíqua, ou seja, o gráfico não vai cortar esse ponto que está aqui. Ou seja, que ele vai cortar o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, mas não vai cortar o eixo, ou aliás, essa reta y igual a x. E aqui, para ter uma ideia mais ou menos, né? Você, aqui, como seria o gráfico da função. Aqui é fácil ver, né? Quando x tende para mais infinito, essa função também tende para mais infinito. Então, mais ou menos seria por aqui, mais ou menos. Bem por aqui. Não sei se vai por cima ou por baixo. Não sabemos aqui ainda, né? Como saber se vai por cima ou por baixo? Primeiro, observe, né? Essa função se vai anular quando x é igual a 0, né? Numerador 0. Então, a função vai passar pela origem. Passa pela origem? Não? Passa, né? Y igual a x passa pela origem. Porque quando x é igual a 0, dá certo. Passar pela origem. E agora vejamos o que acontece quando x tende para mais infinito. Quando tende para mais infinito, o y também tende para mais infinito, não é? Certo? Vamos acordar. Mas aqui, então, o gráfico vai passar por aqui. Por que vem por aqui e não por aqui? Porque vejam que quando vai, o gráfico não vai cortar esse eixo que está aqui. Então, ele vem por aqui, mais ou menos, né? Deixa eu ver aqui, x ao cubo, né? Agora, vamos ver o que acontece quando x tende para menos infinito. X tende para menos infinito. Aqui nós temos que também tende para menos infinito. O y tende para menos infinito, né? Por aqui, mais ou menos. Ainda é insuficiente saber, porque possa ser que ela tenha máximo e mínimo. Por enquanto, a gente vai deixar isso aqui, porque aqui nós queremos saber se tem máximos ou mínimo, né? Aí vamos usar a derivada. Então, aí me estou adiantando um pouquinho ao esquema. Que o esquema aqui que estamos no passo 3, né? É encontrar as retas assíntotas. E nós encontramos essa reta assíntota. Por enquanto, essa é a resposta. Eu queria ir um pouquinho além, mas aqui eu preciso da derivada para ver se tem máximos ou se é côncavo para cima ou côncavo para baixo, como seria a função. Não tenho ainda os elementos, por enquanto, para dizer como seria o comportamento da função. Eu sei que a função vem por cá acima e vem aqui e vai cortar esse ponto que está aqui. Porque quando x é igual a 0, a função é igual a 0. Tá bom? Vamos rapidamente, então, ver o terceiro aqui, o caso. Tudo bem essa observação que eu fiz agora? Veja que agora ainda não estou em condição de fazer o gráfico da função, porque não sei qual é o comportamento aqui, se ele vem côncavo para cima, atinge máximos ou mínimos, né? Por enquanto, a gente fez só a reta da assíntota. Comportamento da reta da assíntota.
Certo, certo. Eu também não sei se vem por baixo, aqui tem que analisar corretamente, tem que ver o que acontece quando x é 2. Mas por enquanto agora está sendo, né? Então vamos agora a ver o terceiro exemplo era 2x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado menos 4. Então temos aqui. No terceiro exemplo é igual 2x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado menos 4. É assim, né? Vamos ter certeza que foi assim. Mais 1 menos isso. Bom, aqui, novamente, temos que a função f de x, ou y, né? É uma função racional. Aqui, no numerador, polinômio de grau 2, no denominador, polinômio de grau 2 também, né? Então, mas aqui nós teremos o quê? A pergunta que eu faço para você, será que aqui a função tem assíntota vertical? Vertical? O que vocês acham? Eu vou deixar para vocês tentarem fazer aqui. O que você acha? Ele tem assíntota vertical, horizontal? Vertical não, porque não se anula. Vertical não, né? Mais alguém quer opinar? Vejamos aqui. Primeiro vamos encontrar o domínio, né, da função. Qual é o domínio da função? Então vamos escrever aqui, né? O domínio. Aqui, vamos escrever o domínio da função y, nesse caso aqui, né? Qual é o domínio aqui? O domínio, vejam aqui, é todo R, como é uma função racional, exceto os pontos onde o denominador se anula. O denominador se anula em 2 pontos, né? Então vamos escrever esses 2 pontos. Quais são os pontos? 2 e menos 2. Certo? Se anulam nesses 2 pontos. 2 e menos 2. Portanto, 2 e menos 2 são candidatos a ser assíntotas verticais. Aliás, são assíntotas verticais. Por quê? Quando x tende para 2, o que acontece com a função? Ele tende para mais infinito. Aliás, tende para infinito, né? A mesma coisa quando x tende para menos 2, também tende para infinito. Portanto, é x igual a 2 e x igual a menos 2 são as assíntotas verticais. Assíntotas verticais. Tudo certo agora? Por que são assíntotas verticais? X igual a 2 e x igual a menos 2. Carlos, você que comentou anterior. Tudo bem? Porque é assíntota vertical e horizontal? Sim, eu não tinha visto ali, não tinha entendido. Tinha. Agora vamos a dizer se essa curva tem assíntota horizontal. O que vocês acham? Se existe esse limite aqui. Limite quando x tende para mais ou menos infinito, né? Vamos colocar infinito aqui. Da função x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado menos 4, né? Se existe esse limite, e de fato vai existir esse limite vai ser igual a 1. 2, aliás, aqui tem 2, né? 2, então esse limite vai ser igual a 2. Então, dizemos que o y igual a 2, nesse caso aqui foi o b, né? Lembra aqui? X igual a 2 é a assíntota horizontal. Assíntota horizontal. E é fácil ver que também não tem assíntota oblíqua. Por que não tem assíntota oblíqua? Porque quando você vai a dividir essa função racional que tem com x, né, para calcular o k, o que acontece? Você vai ter que no denominador vai ter um polinômio de grau 3 e no numerador um polinômio de grau 2. Quando faz o limite, quando x tende para infinito, o limite vai ser igual a 0. Certo? Então, só tem duas assíntotas, né? Quando você vai fazer o gráfico, vamos fazer assim, só. Aqui.
Aqui tem 2. Vamos abrir aqui. 2. Aqui menos 2. Vamos excluir esses pontos, né? Vou colocar aqui. Também. E a cinta está horizontal. Igual a 2. Aqui também, né? Então, esse aqui seria y igual a 2. Certo? Então, tem 3 assíntotas, 2 verticais e uma horizontal. Vamos apagar isso aqui para não atrapalhar. Tá certo? Então, aqui você tem que ver o que acontece com a função quando primeiro para x tende para mais infinito, ou na vizinhança de 2, né? Aqui, por exemplo, se x tende a 2 pela direita, então valores maiores que 2. Então, o denominador é um zero positivo, né? Quando você vai fazer aqui o limite. Veja que não é limite quando x tende a infinito, só está vendo essa função que está aqui, tá vendo? Vamos escrever aqui. Considerem essa função que está aqui, quando x tende a 2 pela direita. Aqui vai dar um zero positivo, né? Portanto, vou para mais bem por aqui. E, obviamente, a função não se anula em nenhum ponto. Por quê? Porque o numerador, vejam aqui, é 2x² mais 1. Ele nunca é zero, né? Então, o gráfico mais ou menos vai vir assim. Só um aqui, ó, mais ou menos bem por aqui. Certo? Ele vai ficar perto da horizontal. E aqui, como que fica aqui? Vejam aqui, tem aqui, quando x é igual a zero, dá menos 1/4, mais ou menos por aqui. O que acontece quando x tende a 2 pela esquerda? Quando tende pela esquerda, né? Seria 1,99 mais ou menos ao quadrado, menor que aqui, vai dar para menos infinito, bem por aqui. E agora, quando tenha menos 2 pela direita, vai dar menos 1,99, né? Então vai ser negativo, também por aqui. E quando tenha a menos 2 pela esquerda, vai ser menos 2,01 quadrado, então maior, bem por aqui. Então, aqui nesse caso seria por aqui, né? E por aqui, vejam que ele vai cortar aqui o eixo. Não sei se aqui vai ser o máximo ou o mínimo, não sei. Vai ter que usar a derivada, né? Mas mais ou menos o gráfico vem por aqui, vem por baixo. Ele vai cortar o eixo assim. Não sei se vai subir mais um pouquinho, depois vai descer, né? Assim. Mas aqui deve ter um máximo aqui, mais ou menos. Certo? Veja que a função não corta o eixo das abscissas. Por que não corta, né? Porque o numerador, ele nunca se anula para nenhum valor de x. Tudo bem? Ficou mais ou menos claro? Então, no terceiro exemplo, só temos duas assíntotas verticais, x igual a menos 2 e x igual a 2, e uma assíntota horizontal, y igual a 2. Tudo bem? Ok, então vamos a descompartilhar agora a lousa e vamos a compartilhar o PDF que estamos. Certo? Isso aí com relação às assíntotas, né? Agora já sabemos calcular as assíntotas horizontal, vertical e oblíqua. O quarto item que temos que verificar na construção é saber se a função é par ou ímpar. Esse fato da função é par ou ser ímpar facilita muito a análise. Se você descobre de alguma forma que a função é par, então basta você se restringir a valores de x positivos, né? Porque para x negativo, a função se vai comportar da mesma forma. Você faz para x positivos ou gráficos, e é como se você colocasse um espelho no eixo das ordenadas. O que você fez para x positivo vai ser a mesma coisa para os x negativos. Ok? E se a função é ímpar, você faz o gráfico para x positivos, porque para x negativo vai ser a mesma coisa invertido. É como se a origem fosse um espelho e refletisse tudo o que você fez para x positivo ou x negativo. Tá certo? Por isso é importante saber, porque ajuda bastante. Já não precisa analisar para toda a reta numérica, por exemplo, né? Só para os positivos. Ok? O quinto elemento do esquema que devemos verificar é se a função é periódica. Certo? O fato da função ser periódica, né? Ele facilita bastante a condução de gráficos. Por quê? Porque se você descobre qual é o período da função, basta você fazer o gráfico num intervalo de comprimento igual ao período, por exemplo. Se o período é t grande, então basta fazer um intervalo de 0 a t. Certo?
Quando você faz nesse intervalo, você repete em todos os intervalos do mesmo comprimento. Por exemplo, o gráfico no intervalo de 0 a t vai ser o mesmo que no intervalo de t a 2t, o mesmo que de t2t a 3t, e assim por diante, né? E também para a esquerda, de menos t a 0, de menos 2t a menos t. Então, o fato de saber a função é periódica, isso aqui geralmente acontece mais com funções trigonométricas. Pode acontecer também com funções algébricas quando você define de forma artificial a função, né, em intervalos. Mas geralmente se observa mais em funções trigonométricas. Tá bom? E outra coisa também importante saber se a função é ilimitada, né? Limitada inferiormente, limitada superiormente. Porque se é limitada, por exemplo, inferiormente, por baixo, significa que o gráfico vai estar acima dessa reta que é limitação. Se é limitada superiormente, então o gráfico vai estar abaixo dessa reta que é limitação superior. Então, conhecer essas limitações é importante porque nos permite dizer, né, a limitação das funções. A sétima propriedade envolve as derivadas. Essa aqui que é saber o crescimento, por exemplo, em qual intervalo a função cresce e em quais a função decresce. Então, nós vimos que o crescimento ou decrescimento está ligado com o sinal da derivada, né, da primeira derivada. Se a função é crescente, implica ou se é somente se a derivada é maior que zero nesse intervalo. Se a função é decrescente, se é somente se a primeira derivada é menor que zero. Certo? Então, basta você analisar a derivada, né? E também aqui temos com a aplicação da derivada, nós temos os valores extremos. Nós aprendemos primeiro que se a derivada muda de sinal quando passa pela vizinhança de um ponto, então tem máximo e mínimo, né? Mas também aprendemos uma ferramenta, né? Que tem a ver com o sinal da segunda derivada. Se a segunda derivada é maior que zero no ponto crítico, né? Ou seja, no ponto onde se anula a primeira derivada, então atinge o mínimo. Se a segunda derivada é menor que zero, então atinge o máximo, né? Ajuda bastante isso aqui. E, obviamente, nós também sabemos calcular os intervalos de concavidade, né? Que está ligado com o sinal da segunda derivada. A função é côncava para cima se a segunda derivada é maior que zero nesse intervalo. Se a função é côncava para baixo, se a segunda derivada é menor que zero em algum intervalo. E também sabemos calcular os pontos de inflexão, né? Então, praticamente, nós temos já todos os elementos para calcular ou construir o gráfico de funções. Tudo bem, antes de considerar alguns exemplos específicos, né? Eu queria perguntar se ficou claro ou tem alguma dúvida com relação ao esquema a seguir para a construção de gráficos. Por enquanto, tudo ok, professor. Eu só não entendi muito bem a questão se a função tem variação no sinal, ela tem ponto máximo e ponto mínimo. Não entendi muito bem. Sim, veja que nós aprendemos na aula passada os valores extremos de uma função. Qual era a afirmação? Se x0, eu vou escrever na lousa aqui para vocês verem, não? Para fixar. Então, vamos lá. Para ficar mais claro aqui. Veja aqui, você tem vamos por aqui x0, certo? x0. Aqui. Vamos supor aqui. x0, né? Que tem a vizinhança de x0. Observa aqui, né? Aqui, nos pontos da vizinhança à esquerda de x0, que observa aqui, a derivada, aqui, ele é maior que zero. Por que é maior que zero aqui? Porque a função é crescente, tá vendo aqui? Crescente. E aqui, à direita, na vizinhança do ponto zero à direita, aqui a derivada é negativa. Por quê? Porque a função é decrescente. Tá certo? Então, quando, por exemplo, a derivada muda de sinal de positivo para negativo quando passa por um ponto dado, x0 nesse caso, né? Então, decimos aqui que o x0 é ponto de máximo. x0 é ponto de máximo e aqui o x0 é ponto de máximo. Ponto de máximo. E f de x0 é o valor máximo.
O mesmo análise pode ser feito quando x0 é ponto mínimo, né? Então, rapidamente, para complementar aqui. Aqui tem o x0, por exemplo, outro caso, né? Aqui nós temos assim. Aqui você tem a vizinhança de x0. Observa aqui. Aqui, vejam aqui a derivada aqui. F de x é negativa a derivada aqui. A função é decrescente. E aqui do lado direito, a derivada é positiva. Veja que a derivada mudou de sinal. De negativo para positivo, né? Nesse caso, decimos então que x0 é ponto de mínimo e f de x0 é o valor mínimo. Analisar assim os valores extremos é um pouquinho complicado. Nós temos esse aqui vale para qualquer caso, senão que é mais complicado de usar, né? O mais efetivo era o seguinte, deixa eu alongar um pouquinho a tela para escrever aqui embaixo. Aqui. Aqui, ó. O que dizia a afirmação, né? Mas aqui, em muitos casos, é mais efetivo, né? Diz aqui, né? A função é, obviamente, classe C2, ou seja, possui derivadas de segunda ordem, né? Vamos por aqui. F de x0 igual a 0, certo? Então, aqui se chama x0 é ponto crítico. Por quê? Porque x0 é um zero da primeira derivada, né? Então, veja aqui. Essa aqui é a hipótese. A primeira coisa para encontrar os valores extremos, você vai ter que encontrar a derivada. Uma vez encontrar a derivada, você encontra os pontos críticos, né? Ou seja, o zero da derivada. Agora aqui, se a segunda derivada encontrada, você calcula nesse ponto crítico, x0, né? For maior que zero, então, qual é a conclusão? Então, o x0 é ponto de mínimo. E, obviamente, f de x0 é o valor mínimo, ok? Se f de 2 linhas cheia é menor que zero, então, aqui x0 é ponto de máximo. Isso foi visto na aula passada, né? E, portanto, o valor máximo seria f de x0. Ok? Então, essa afirmação aqui ela é um pouco mais fácil, mais prática de usar que o critério de mudança de sinal das derivadas. Mas, como eu falei, isso vai depender de cada um, né? Cada um qual é mais prático para vocês, escolhem aí, né? Mas, particularmente, eu acho que a segunda é mais efetiva, porque você não tem que pensar muito, né? Tem que calcular a primeira derivada, encontrar os pontos críticos, Agora, calcula a segunda derivada e você vai evaluar a segunda derivada nesses pontos críticos e observar o sinal. Se a segunda derivada é maior que zero, então x0 é ponto de mínimo. Portanto, o valor mínimo vai ser f de x0. No entanto, se a segunda derivada no ponto x0 é negativa, então x0 é ponto de máximo. E qual é o valor máximo? F de x0. Tudo bem agora, Carlos? Tudo certo. Então, vamos agora a considerar agora nosso primeiro exemplo. Vamos fazer detalhado de tal forma que fique claro, né? Certo? Veja que nós queremos construir o gráfico da seguinte função. Qual que é a função, né? X ao quadrado menos 4 sobre x ao quadrado mais 2. Ok? Então, vamos a seguir o esquema predeterminado, né? Facilita bastante. Vamos anotar. Eu vou demorar nesse exemplo, se é possível, né? De tal forma que fique bem claro nesse exemplo, né? E aí gostaria que vocês acompanhassem com papel, caneta, né? Seria o ideal, né? Vocês acompanharem. Certo? Então, primeira coisa, vamos escrever a função. Escrevam no seu papel. Tá, escreveram aqui, né? X ao quadrado menos 4 sobre x ao quadrado mais 2. Primeira coisa, vamos observar o domínio da função. Aqui estamos observando que o domínio é R. Por que o domínio é R? Vejamos aqui. Nossa função aqui é uma função racional, certo? Função racional. A razão de dois polinômios, que por acaso são polinômios de segundo grau.
Então, vamos observar aqui, no numerador não temos nenhum problema, porque x igual a menos 4. Ele pode ser zero, o numerador, tranquilamente. No entanto, o denominador não pode ser zero. Mas observen que o denominador nunca se vai anular, o denominador. Por que não se anula, né? Porque x ao quadrado, ele sempre é positivo ou zero. Independentemente do x que você escolha, negativo ou positivo, o x ao quadrado vai ser positivo ou zero. Então, no pior dos casos, ou no menor dos casos, o x vai ser zero. Mas se você tem aqui zero, mais alguma coisa positiva que é 2, então vai dar 2. Então, o denominador aqui, x ao quadrado mais 2, ele nunca vai ser zero. Portanto, concluímos então, que o domínio vai ser todo R. Ok? Se o domínio é todo R, não tem ponto, então já é fácil dizer que não tem assíntotas verticais. Ok? Não tem assíntotas verticais. O domínio é todo R. O segundo elemento que vamos a observar do esquema, né, é ver os zeros ou as raízes da função. A função é essa que está aqui, né? Então, para quais valores a função se anula? Obviamente se vai anular quando o numerador se anula. X ao quadrado menos 4. Ele se vai anular em 2 pontos. Quando x é igual a 2 e x é igual a menos 2. Tá certo? O que significa isso? Significa que os pontos que estão no eixo das abscissas, de que forma? 2,0 e menos 2,0, por esses pontos vai passar o gráfico da função. Tá certo? Então vamos destacar, então. Os pontos com coordenadas 2,0 e menos 2,0, que estão no eixo das abscissas, o gráfico vai passar por esses 2 pontos. Certo? Vamos aguardar essa informação. Aqui observamos que a reta y igual a 1 é uma assíntota horizontal. Por que assíntota horizontal? Porque quando você vai calcular o limite da função que está aqui, né? Quando x tende para mais infinito, a função, o limite é igual a 1. Portanto, y igual a 1 é uma assíntota horizontal. Vamos guardar também isso aqui, né? Se é possível, você vai acompanhando e vão destacando o que nós temos aqui, né? Você faz um plano cartesiano, todo R, não tem restrição, e aqui destacam os pontos, né? 2,0 e menos 2,0, com bolinhas. E aqui trazem uma tracejada y igual a 1, né? Que é uma reta paralela ao eixo das abscissas. Certo? Por enquanto temos essas informações. E também descartamos que não existe assíntota oblíqua, né? Porque quando você vai calcular o limite, o k vai ser igual a 0. Certo? Lembre que a assíntota oblíqua é de que forma? Y igual a kx mais b. O b já foi encontrado. Agora o k dá 0. Portanto, não tem assíntota oblíqua. Tá certo? Outra coisa importante que vamos observar que a função de x é uma função par. Por que é par, né? Nós dizemos que uma função é par se você troca o sinal da variável independente e a função permanece a mesma. Por exemplo, exemplo de funções pares são todas as potências pares, por exemplo, x ao quadrado, x4, x6, assim por diante, né? Por quê? Porque se você trocar x por menos x, vai ficar aqui menos x ao quadrado, que na verdade seria x ao quadrado. É a mesma coisa, né? Perfeito? Então, aqui, observa aqui. Aqui trocamos x por menos x aqui. Aqui trocou aqui e trocou aqui, né? Porque esses dois termos aqui são os únicos termos que contêm x. E aqui, menos x ao quadrado dá x ao quadrado. E observam que a função obtida quando trocou o sinal da variável independente deu a mesma. F de x é igual a f de menos x. Portanto, é a função par. Qual o ganho com isso, né? O ganho é que a gente só vai analisar para os x positivos, né? Porque para o x negativo vai ser a mesma coisa. Tá certo? Tá. A função é par. Perfeito. O 5, né? A função dada não é periódica. Obviamente, aqui é fácil ver que a função não é periódica. Então, a função não é periódica. A gente não vai ter que analisar em alguns intervalos, especificamente, né? Agora, vamos usar a derivada, né? Veja, vamos a encontrar se a função tem máximos ou mínimos, né? Primeiro calculamos a primeira derivada. A primeira derivada está aqui, calcula, vai dar 12x sobre x ao quadrado mais 2 ao quadrado. Essa é a primeira derivada, ok? E aqui calculamos já rapidamente o ponto crítico da derivada, os pontos críticos. Ou seja, quando essa derivada que está aqui, ela se vai anular. E, obviamente, a derivada se anula só um único ponto, quando x é igual a 0. Certo? Então, só temos um único ponto crítico, x é igual a 0.
Ok? X igual a 0. E agora queremos saber qual a natureza desse ponto crítico. Será que ele é máximo ou será que ele é mínimo? Ou não? Pode ser que não seja também, né? Mas ele é um candidato já a ser ponto de máximo e mínimo. Então vamos calcular a segunda derivada, né? A segunda derivada, como podem ver, é a derivada da derivada, né? Aqui vocês usam a regra da divisão e obtêm essa expressão que está aqui. Na segunda derivada não precisam você desenvolver. É bom deixar como está aqui. Assim. Certo? Então, veja aqui. Nós queremos calcular então a segunda derivada no ponto crítico x igual a 0. Então, aqui, vamos aqui. E aqui no número trocam a x por 0. Veja, quando trocam x por 0, essa expressão que está aqui se anula. Por que se anula, né? Porque aqui tem o x multiplicando e aqui também o x multiplicando. O que ficou? Ficou aqui. Aqui tem o x0, aqui dá 0. Então, o que ficou? 2 ao quadrado, que é 4, né? Vezes 12. Aqui tem 48 no numerador já, né? E aqui no denominador, aqui tem 0 e aqui fica 2. 2 a quarta é 4. 4, 8, 16. 48 sobre 16 dá 3. Na verdade, aqui o que precisávamos saber era o sinal. Saber positivo não interessa saber qual é o valor. Se é 5 ou 8, não é importante que era positivo. Mas já como encontramos especificamente 3, né? E 3 é maior que 0. Portanto, significa que o x0 é ponto de mínimo. Ponto de mínimo, né? E agora calculamos qual é o valor mínimo. Calcula y de 0. Tá certo? Y de 0 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a menos 2. Tá certo? Porque a função f de x está aqui. Está dentro da derivada. Aqui coloca 0, 0, ficou menos 4 sobre 2 de menos 2. Tá certo? É o valor mínimo. Agora vamos observar o sinal da primeira derivada. Observa aqui, né? Para ver se a função cresce ou decresce. Então, como tem um único ponto crítico, né? Que foi 0 que encontramos aqui. E a função é positiva à direita de x. À direita de 0. Tá certo? Quando você calcula para x maior que 0, então essa expressão que está aqui é positiva. Isso significa que se a primeira derivada é positiva, no intervalo de 0 a mais infinito, significa que a função é crescente nesse intervalo. Okay? Praticamente já temos todos os elementos já para construir o gráfico. Tá certo? Veja que aqui, eu já me adiantei, aqui eu não vi se a função é côncava para cima ou côncava para baixo. Aqui ela quase não precisa. Por quê? Né? Porque já temos o elemento. Vamos agora. Primeiro vamos a fixar só para x maior que 0, tá certo? Esquece x menor que 0. Depois a gente vê. Aqui de amarelo, vou fazer um pouco maior. Aqui de amarelo, vejam, é a assíntota horizontal. Y igual a 1. Okay? Aqui embaixo, esse pontinho que está aqui, é o ponto de mínimo, né? O x igual a 0 e o valor mínimo é igual a menos 2. Ok? E vemos que o gráfico vai passar por 2 pontos, né? Quais pontos que passa? O 2, 0 e o menos 2, 0. Okay? Então, mais ou menos o gráfico vem aqui. Na verdade, a função em côncava vai ser aqui embaixo. Vou pagar isso aqui. Ela vai ser côncava aqui, porque aqui vai mudar aqui. Porque ele vem assim, mais ou menos, o desenho. Deixa eu ver. Ele vem aqui, mínimo. Aqui. Aqui. Vou fazer isso aqui um pouco maior, para vocês verem. Ele vem para cima. Vem em 0 aqui. Deixa eu ver aqui. Vem assim, sube. Nossa, aqui saiu muito grosso, não vai ajudar muito. Tá, aqui, obviamente, para ter mais certeza, eu não fiz o análise, mas aqui vocês podem fazer aqui o análise para a segunda derivada. Aqui. Essa derivada que está aqui. Aqui, obviamente, vocês podem simplificar um pouquinho e ver onde que ele é maior que 0, a derivada. Qual é o intervalo? Obviamente, os intervalos que vai analisar vai ser esse intervalo positivo aqui. Se essa segunda derivada é maior que 0, então a função é côncava para cima, né? Se a segunda derivada é menor que 0, é côncava para baixo. Segundo o gráfico aqui, veja que a função aqui é côncava para baixo. Então, significa que a segunda derivada nesse intervalo vai ser 0, né? E aqui, como falei, não analisam a parte assim, porque a função é para. Então, o que? Vocês imaginem como se fosse aqui um espelho, certo? Aqui que tem um espelho aqui. O eixo das ordenadas. O que você fez do lado direito vai fazer do lado esquerdo. Reflete. Bom, esse é o ganho quando você descobre que a função é par. Tudo bem? Ficou claro? A construção do gráfico dessa função? Sim. Bom, o Carlos é o único que comenta aqui. Não sei se para o seu Carlos está representando todos vocês, né? Mas vejo que muitos de vocês
ingressa, não tem nenhuma reação, nem sim, nem não, né? São poucos que interagem aqui, né? Seria bom que todo mundo interaja, né? Está entendendo, não está entendendo, né? Não tenha vergonha de perguntar. Oi, Lucas. Estou caminhando para entender aqui. Vai tá indo. Tudo bem. Isso aqui com a prática, ela também é muita pretensão, tanto da minha parte como de vocês, né? Ficar claro no primeiro exemplo. Obviamente vai ser que eu tenho muita dificuldade, né? E continuo tendo dificuldade. As dificuldades são normais, não pensar. O que não é normal é deixar que as dificuldades tomem conta de nós, né? Nos assuste ou não nos deixe ir para adiante, né? Por exemplo, errar em um, vamos fazer a outra, e assim vai, né? Vamos agora para o próximo exemplo. O próximo exemplo a considerar, vejam aqui, é a função x mais 1 sobre x. Ok? X mais 1 sobre x. E, obviamente, vamos construir o gráfico. Primeira coisa, o domínio, né? Obviamente, o domínio vai ser todo R exceto 0. Por que vai ser exceto 0? Porque aqui o x está no denominador, ele não pode ser 0. Ok? Não pode ser 0. Então, aqui já eu já pulei um pouquinho, um pouquinho já o esquema, né, verdade? Então, o 0 vai ser assíntota vertical. Tudo certo? Por que vai ser assíntota vertical, né? Aí estou fazendo aqui já. Aliás, eu vou esperar. Então, o 0 é um candidato para assíntota vertical, que vamos ver daqui a pouquinho. Aqui, né? Veja, vamos ver se a função ela tem zeros ou raízes. Ou seja, se essa função aqui, ele se vai anular para algum ponto. Veja que nós excluímos o domínio x igual a 0, né? Então, quando a gente chama x ao quadrado mais 0. Então, o que observam aqui? Que a função aqui, ele não vai ter zeros. Ou seja, não se vai anular para nenhum ponto, né? Porque o numerador, se vocês observam, é x ao quadrado mais 1. Isso aqui não se anula nunca. O que significa isso? Significa que o gráfico da função não vai cortar o eixo das abscissas. Ou seja, ou a função está acima ou está embaixo. Tudo certo? Ou está em cima ou está embaixo. Não vai cortar. Não. Mas aqui também temos que pode ser que uma parte esteja em cima e outra parte esteja embaixo. Ou pode ser que as duas estejam em cima, né? Ou as duas embaixo. Mas aqui vamos observar rapidamente, um pouco mais para baixo, né? Que a função é ímpar. Então já vai ajudar bastante. Então, do primeiro e do segundo item do esquema, aprendemos que o domínio é todo R exceto 0 e a função não se anula em nenhum ponto. Ou seja, o gráfico não vai cortar o eixo das abscissas. O gráfico vai estar as duas partes acima ou alguma vai estar acima e outra embaixo. Mas não vai cortar o eixo das abscissas. As assíntotas, né? Como a função não está diferenciada, então x igual a 0 é uma assíntota vertical. Por que é uma assíntota vertical? Deixa eu diminuir aqui, está muito grande aqui. Por que é assíntota vertical, né? Porque quando você calcula o limite, está vendo da função aqui? Quando x tende para 0 pela direita, é mais infinito. E quando calcula o limite, quando x tende a 0 pela esquerda, é menos infinito. Então você veja aqui, quando x se aproxima de 0 pela direita, a função tende para mais infinito. E quando x tende a 0 pela esquerda, vai ter menos infinito. Ou seja, aqui já dá para ver que o gráfico da função, uma parte vai estar acima e outra parte vai estar embaixo. Certo? Porque um é positivo, mais infinito, outro é menos infinito. Ok? E também verificamos que não, se existe outro tipo de assíntota da função. Vamos verificar se existe, né? O K, por exemplo, né? Como se calcula o K, veja. Aqui tem f de x sobre y de x sobre x. Quando x tende para infinito, né? Vejamos aqui. Aqui, quando calcula, vai dar 1 mais x ao quadrado. E aqui, tanto faz se x vai para mais ou menos infinito, né? Então, o limite vai ser igual a 1. Okay? Porque esse aqui vai para 0. E aqui, independe se x vai para mais ou menos infinito. E aqui, o b, obviamente, o b vai ser igual a 0. Né? Quando calcula essa diferença aqui, vai dar 0. Ok? Então, a reta y igual a x é a assíntota oblíqua do gráfico. Então, veja, nós temos... e a reta y igual a x também vai ser a assíntota quando x tende para menos infinito. Aqui dava para ver aqui, já quando mais infinito. Mas aqui eu fiz em mais detalhes, né? Certo? Aqui. Então, a reta y igual a x é a assíntota
oblíqua e x igual a 0, asíntota vertical. Ok? O quarto item, verificamos que para qualquer x, se você calcula y de menos x, troca de sinal x, aqui coloca x por menos x, e aqui também x por menos x, né? Que obtém aqui. Então, aqui você observa que a função é ímpar. A função é ímpar, né? O que significa, ou qual ganho ao saber que a função é ímpar? Significa que o gráfico da função vai ser simétrico com relação à origem. Basta construir o gráfico para x positivos, né? Que é para x negativos, é como se fosse simétrico com relação à origem. Ok? E, obviamente, a função dada não é periódica. Tá. Agora vamos a analisar se a função é limitada, né, ou não. Vamos reescrever aqui. Y igual a x é a mesma coisa que está aqui, né? Eu posso escrever assim, essa função aqui. Tá certo? Tem aqui. Então, o que observamos aqui, né? Vamos encontrar assim, aqui não estou usando derivada, né? Estou usando aqui ainda conhecimentos do ensino médio, né? Simplesmente estou reescrevendo aqui. Eu vou escrever como se fosse um binômio quadrático, né? Mais alguma coisa ou menos alguma coisa. Depende, né? Se eu desenvolvo isso que está aqui dentro do parênteses, e somo mais 2, vou obter essa expressão que está aqui. Portanto, isso aqui eu posso escrever aqui, veja aqui. Essa expressão que está dentro do parênteses, ele é o mínimo valor que vai tomar, vai ser igual a 0. Quando é igual a 0? Quando x é igual a 1. Aqui tem 1 e aqui 1. Então, ficar 1 menos 1 dá 0, né? 2. Então, significa que a função é limitada inferiormente, né? Porque o mínimo valor é 0. Para outros valores de x, positivo, obviamente, aqui vai dar positivo, né? Um número maior que 0. Portanto, a função é limitada pelo número 2, certo? O número 2 aqui. Tá certo? Quando vamos fazer só para o positivo. Quando é ímpar, dizemos que é simétrico com relação à origem. E agora vamos ver qual é o comportamento da função quando x tende para mais ou menos infinito. Tá certo? A função é nossa, essa que está aí. Certo? Quando x tende para mais infinito, observem, essa expressão que está aqui é a primeira, essa aqui tende para mais infinito, certo? Essa aqui tende para 0. Portanto, quando x tende para mais infinito, a função tende para mais infinito. Ok? Tá. Agora, o que acontece quando a função tende para menos infinito? Quando x tende para menos infinito, esse aqui tende para menos infinito e esse aqui tende para 0. Então, quando x tende para menos infinito, a função tende para menos infinito. Tá como está escrito aqui, certo? A função f de x tende para menos infinito quando x tende para menos infinito. E a função tende para mais infinito quando x tende para mais infinito. Ok? Por esse motivo, a função não é limitada nem superiormente nem inferiormente. Certo? Agora falta encontrar agora os pontos de máximo, né? Veja aqui, aqui a função é crescente. Aqui estamos usando que a função é crescente, né? Decrescente aqui. Estamos usando aqui. O ideal seria aqui usar a derivada, né? Mas veja aqui, eu vou fazer aqui a subtração que está aqui. E, simplificando, eu vou obter essa expressão que está aqui. Aqui, por exemplo, se x2 é maior que x1, então o primeiro parêntese vai ser positivo. Tá certo? Vai ser positivo. Mas aqui, x1, x2, aqui não posso dizer, não, porque x1 e x2 podem ser positivos, não, mas estar entre 0 e 1. Por isso que fica um pouco mais complicadinho aqui. Aqui eu tenho um monte de subcasos, né? Primeiro caso quanto x1 e x2, né? Aqui o ideal teria sido usar a derivada, né? Para ver aqui, vamos ver aqui a derivada. Melhor a derivada usar aqui. Agora, usamos a derivada, veja aqui. 1 menos, a primeira derivada vai ficar 1 menos 1x ao quadrado. Tá certo? Aqui a derivada tem 2 pontos críticos, né? Ou seja, ela se vai anular quando x é igual a 1 e menos 1. Certo? Então, x igual a 1 e x igual a menos 1 são 2 pontos críticos. Agora vamos calcular a segunda derivada, né? A segunda derivada é muito fácil, né? Tem a derivada que está nesse aqui. Vai dar 2 sobre x ao cubo. Aí calculamos aqui. A segunda derivada no ponto 1 vai ser igual a 2. Positivo. A segunda derivada no ponto menos 1 é negativo, né? O que dizemos aqui, então? O ponto x igual a menos 1, que está aqui, é ponto de máximo, né? Por que ponto de máximo? Porque a segunda derivada é negativa. E o ponto x igual a 1, aqui, é ponto de mínimo. Por que mínimo? Porque a segunda derivada nesse ponto é igual a 2. Positivo, né? E aqui calculamos. Esse aqui vai ser o valor mínimo, 2. E aqui vai ser o valor máximo, menos 2. Ok? Vejam aqui que o valor mínimo é maior que o valor máximo. Pode acontecer isso aqui, né?
o valor mínimo, que é 2, é maior que o valor máximo, que é menos 2. Tá certo? Então, para a análise da concavidade ou gráfica da função, basta observar a segunda derivada, né? Você vai analisar a segunda derivada aqui. Obviamente, a segunda derivada aqui, vejam aqui, 2 sobre x ao cubo, ele é maior que 0 para todo x maior que 0. E negativa para todo x menor que 0. Tá certo? Então, assim, a função é côncava para cima, no intervalo de 0 a mais infinito, e côncava para baixo, no intervalo de menos infinito a 0. Ok? Aqui, agora vamos fazer o gráfico, né? Vejam aqui tem o ponto x igual a 1 e aqui o ponto x igual a menos 1. Seria o ponto crítico, né? Aqui o valor de f de 1, a f de 1 deu quanto? A f de 1 deu 2, né? Vamos lá. F de 1 deu 2. E f de menos 1 deu menos 2. Tá certo? Menos 2. Aqui com vou fazer um pouco maior. Aqui com o amarelo, que podem ver aqui, é a assíntota oblíqua, né? E x é igual a 0, a assíntota vertical. Tá vendo? Quando x tende a 0 pela direita, a função tende para mais infinito. E quando x tende a 0 pela esquerda, a função tende para menos infinito. E quando x tende a menos infinito, a função também tende a menos infinito. Quando x tende a mais infinito, a função também tende para mais infinito. Okay? Então, aqui veja que o gráfico da função está acima da assíntota. Certo? Aqui vejam que o gráfico, em nenhum momento, ele encostou no eixo das abscissas. Está vendo aqui? Quando x é maior que 0, o gráfico está acima. E para x menor que 0, o gráfico está embaixo. E aqui, obviamente, podemos observar que a função, como falamos, é ímpar, né? Aqui, como se a origem fosse um espelho, né? Reflete. Simétrico com relação à origem. Ok? Aqui uma coisa que, às vezes, o aluno tem um pouquinho difícil de entender, né? O valor mínimo local, ele pode ser maior que o valor máximo local. Por exemplo, aqui o valor mínimo aqui é 2. Tá vendo aqui? 2. E o valor máximo local aqui é menos 2. O valor mínimo local é maior que o valor máximo local. Tudo bem? Pessoal, esse exemplo ficou claro? Sim, ficou. Tudo bem? Podemos entender que toda a turma entendeu? Pode prosseguir, professor. Oi? Pode prosseguir. É importante para o professor, seja de qualquer disciplina, né? Ter esse feedback, né? Porque se só um aluno se manifesta, né? Então dá a impressão de que a maioria dos alunos deixou o computador ligado, ou está aí, ou está fazendo outra coisa, né? É bom você ter esse feedback, tanto para uma melhor apresentação do material, tanto para eu sei que alguns talvez devem ter dificuldades com microfone, não sei se todo mundo tem microfone, câmera, né? Alguns usam celular. Mas alguma coisa tem uma manifestação que fica particularmente para mim fica melhor, né? Porque eu sei ao menos que estão aí. Não deixaram o computador ligado ou estão fazendo outra coisa. Então vamos considerar o último exemplo. Tem mais aqui, a gente vai retomar na próxima aula, né? Mas vamos considerar mais um exemplo aqui. Tá, eu vou diminuir aqui um pouquinho. Aqui. Agora vamos a construir o gráfico da seguinte função. Certo? X ao quadrado mais 2 sobre x. Aqui já atropelei um pouquinho o esquema, né? Fui mais direto, né? É assim como eu falei, né? No começo você tem que se restringir ao esquema, fazer passo por passo para você entender. Uma vez que vocês já fizeram construíram alguns gráficos, já dá para entender por que é assim, né? Não precisa já fazer passo a passo. Tá certo? Aqui, por exemplo, a função está definida para todo R, exceto o zero, né? Por que é o zero aqui? Porque tem 2 sobre x. Não pode ser zero. Então, veja que o zero já é um candidato a ser assíntota vertical. Aliás, o zero é assíntota vertical. Tá certo? Tá. Então, significa que o domínio vai ser a união desses dois intervalos, de menos infinito a zero, aberto, e de zero aberto até mais infinito. Ok? E observamos que a função se anula em quais pontos? F de x igual a zero.
quando você faz aqui x ao quadrado mais 2 sobre x igual a 0. Ou seja, x ao cubo mais 2 sobre x igual a 0. Ou seja, x ao cubo mais 2 tem que ser igual a 0. Portanto, x tem que ser igual a menos raiz cúbica de 2. Tá certo? Então, significa que o gráfico da função vai cortar o eixo das abscissas em um único ponto. Qual ponto? O ponto com a abscissa menos raiz cúbica de 2 e vírgula 0. Y igual a 0, né? Tá certo? Vamos a também levar em consideração esse ponto. Como a função f de x é diferenciável em cada um dos intervalos, veja que a função é diferenciável em cada intervalo aqui. Ela não é diferenciável em 0, né? Mas em todos os pontos, exceto 0, é diferenciável. Calculamos a primeira derivada. Vai dar aqui 2x menos 2x ao quadrado. E escrevemos a derivada dessa forma que está aqui. Ok? A derivada, ela se vai anular em um único ponto. Qual o ponto? Quando x era igual a 1, né? Quando x era igual a 1, o numerador se anula. Certo? Então, temos um único ponto crítico. Ok? E agora é fácil ver que a derivada é menor que 0. Você calcula o sinal da derivada aqui, né? Que acontece quando x é menor que 0. Quando x é menor que 0... Aliás, primeiro, quando temos um ponto crítico, é 1, né? Então, quando x pertence a intervalo de 0 a 1, a derivada é negativa. Se a derivada é negativa, dizemos então que a função é decrescente. Certo? Agora, no intervalo de 1 até mais infinito, a derivada é maior que 0. Ou seja, a função é crescente, né? Veja que derivada maior que 0, função crescente. Derivada menor que 0, função decrescente. Vamos guardar isso aqui. Certo? Agora vamos calcular a segunda derivada. Nós temos a primeira derivada aqui, né? Aqui. Agora vamos calcular a segunda derivada. Aqui usa a regra da divisão, né? E calculamos essa. Não precisa a regra da divisão. Basta, eu acho que para derivar seria melhor usar essa parte que está aqui. A derivada aqui de 2x dá 2. A derivada de menos 2 sobre x ao quadrado vai dar 4x ao cubo, me parece que é isso. 4x ao cubo. Certo? Sobre x ao cubo. Essa aqui é a segunda derivada. Como temos um único ponto crítico, né? O único ponto crítico foi igual a 1. Vamos analisar o sinal da segunda derivada nesse ponto crítico. Calcula a segunda derivada no ponto 1. Observa que a derivada é maior que 0. Portanto, x igual a 1 é ponto de mínimo. E qual é o valor mínimo? F de 1. F de 1 vai ser igual a 3. Ok? Vamos guardar esse ponto também. E observamos que a função possui, vamos a ver se possui assíntota vertical, decimos que é assíntota vertical, né? Por quando, o 0, né? Por que é assíntota vertical? Porque aqui a função não está definida em 0. Certo? Vamos encontrar agora, analisar o comportamento da função na vizinhança do ponto 0, né? Quando x tende a 0 pela direita e quando x tende a 0 pela esquerda. Certo? Quando x tende a 0 pela esquerda, a função tende para menos infinito. Quando x tende a 0 pela direita, a função tende para mais infinito. Tá certo? E aqui vamos analisar o comportamento da função quando x tende para mais ou menos infinito. Quando x tende a mais infinito, o x ao quadrado tende para mais infinito e 2x tende para 0, portanto, tende para mais infinito, né? Ok? Quando x tende para menos infinito, x ao quadrado tende para mais infinito e 2 sobre x para 0, portanto, tende para mais infinito. Então, quando x tende para mais ou menos infinito, a função tende para mais infinito. Agora vejamos aqui, né? Vamos observar que a função não é limitada no intervalo de menos infinito a 0. Por que não é limitada, né? Mas no intervalo de 0 a mais infinito, né? Ela é limitada inferiormente, mas não é limitada superiormente. Por que é limitada inferiormente? Porque ela vai atingir mínimo, né? Se lembramos aqui, a função atinge mínimo. Ou também observamos que o ponto aqui, x igual a, né, é ponto de inflexão. Por que vai ser ponto de inflexão aqui, né? Porque a segunda derivada está aqui. Se você substitui aqui x igual a menos raiz cúbica de 2, substitui aqui vai ser, o primeiro vai ser igual a menos 2. 4 dividido por menos 2 vai ser menos 2. 2 mais menos 2 dá 0. Tá certo? Então, esse ponto que está aqui vai ser ponto de inflexão. Certo? Porque a segunda derivada nesse ponto é igual a 0. E falta analisar a concavidade, né? Aqui tem que analisar a função côncava para cima nesse intervalo que está aqui e côncava para baixo também nesse intervalo que está aqui. Ou seja, a segunda derivada aqui vai ser positiva e nesse intervalo a segunda derivada vai ser negativa. Por isso, côncava para baixo.
Com esses elementos, a gente já pode fazer aqui. Tá vendo aqui? Aqui nós temos a função essa aqui. Vamos fazer um pouco maior para entender, né? Aqui nós dizíamos que a função atinge mínimo em qual valor? Atinge mínimo quando x é igual a 1, certo? E o valor mínimo é igual a 3. Aqui x igual a 1 está aqui. E o valor 3 está aqui, então. Ou seja, dizemos quando no intervalo de x maior, de x maior que 0, a função é ilimitada inferiormente porque atinge mínimo, né? E aqui para x maior, x tende para mais infinito, a função tende para mais infinito, né? E x tende a 0 pela direita, a função também tende para mais infinito. E agora para x negativo, observamos que a função não é limitada, né? Certo? Ela tende para mais infinito quando x tende para mais infinito e ela tende para menos infinito quando x tende a 0 pela esquerda. E aqui vemos que é côncava para cima, nesse intervalo, né? E aqui côncava para baixo. Aqui vai mudar um pouquinho. Côncava para... Tudo certo? Vamos diminuir um pouco. E com esse exemplo, nós vamos a terminar nossa videoaula de hoje.